Vamos abrir as Bíblias em João 10. Nesse mês nós temos estudado sobre o poder de um amor perfeito. O que Ele é capaz de fazer em nós, o que Ele é capaz de fazer através de nós, o que Ele é capaz de fazer na vida daqueles que são expostos a Ele, a esse amor. Nós vimos os escritos de João, os escritos joaninos, são muito profundos na questão do amor. Você pode observar que dos apóstolos é o que fala com mais propriedade sobre o tema. Já falei que talvez pelo fato dele ser considerado o discípulo que Jesus mais gostava, mais amava, no sentido daquele amor de amizade, de proximidade mesmo, humana, João era o mais querido. Fico pensando, o cara ser o amigo preferido de Jesus, hein? Naquele tempo. E talvez Deus tenha dado a ele a possibilidade de andar mais perto do seu filho, para entender o coração do filho e transcrever, através da inspiração do Espírito Santo, aquilo que ele percebeu em Jesus. Então, Jesus, ele ensina sobre o amor de maneira muito prática, muito bonita. E ontem eu estava em casa, eu e Samara, a gente estava assistindo uns vídeos que me deram de presente. Eu quero até agradecer um conjunto de vídeos sobre a vida de um evangelista. Talvez eu não fale certo, o nome dele é alemão, Reinhard Bonnke, ou alguma coisa assim. E ele começa a falar, em um dos pontos que me tocou muito o coração, foi a motivação que nós precisamos ter quando nós nos relacionamos com as pessoas. Especialmente quando esse relacionamento visa pregar a palavra de Deus para elas. E de tudo que ele falou, eu captei, digamos assim, o suprassumo da fala dele. E eu criei uma frase mais ou menos assim: quando o nosso entusiasmo ao falar de Deus para as pessoas é maior do que o amor que nós temos pelas pessoas, a gente está no caminho errado. Presta atenção. Quando o entusiasmo com o qual eu falo de Deus para as pessoas é maior do que o amor que eu sinto por aquela pessoa, eu estou no caminho errado. Olha que coisa profunda. Ele foi direto ao ponto. Eu acho que isso tem a ver com o ensino de Paulo, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada vai se vir. Eu também acho que tem a ver com uma frase que eu criei há algum tempo, que eu já disse aqui, que verdade que é dita sem amor é verdade que não se ouve. Porque quando a gente não ama o destinatário da nossa mensagem, o que é que acontece? Ela não nos dá autoridade para que a gente fale a ela a verdade. Isso é muito interessante. Eu estava pensando e reavaliando e me vendo no meio daquela fala, e eu me peguei no meio daquela fala e disse: Deus, eu acho que eu fiz muita coisa na minha vida aqui como pastor, talvez colocando o entusiasmo na frente do amor. Nem sempre, mas muitas vezes. Entusiasmado em falar de Jesus, em construir, articular um pensamento, usar talvez isso que Deus tenha me dado, de falar em público e tal. E eu fiquei pensando, Jesus era muito mais movido pelo amor que tinha do que pelo entusiasmo de falar do Pai e da sua obra. Eu fiquei com uma vontade tão grande de chegar na igreja hoje e dizer assim para vocês: o que eu vou falar é muito mais importante do que um sermão, e que vocês são muito mais importantes do que simplesmente ouvintes de um sermão. Quero dizer que eu amo muito vocês, que vocês são muito importantes, e que eu sou privilegiado em poder estar aqui agora, nesse momento, falando para a gente tão especial.
E eu quero que seja mais evidente, hoje e sempre em minha vida, mais amor do que entusiasmo. Porque vocês são dignas desse amor. Obrigado por dar atenção ao que eu falo. Vocês nem precisariam dar atenção ao que eu falo, mas dão tanta atenção. Eu quero dizer mais uma vez, eu amo muito vocês. Obrigado por me ouvir. E aí Jesus falava, vamos ler. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e essas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Para aí um pouquinho. Isso foi o que nós vimos domingo, estão lembrados? Foi até aqui. Eu quero só recapitular. Quando Jesus diz que o ladrão, ele não entra pela porta, ele pula, ele salta, sobe por outro lugar. Jesus está falando de uma coisa muito importante, que o amor perfeito que ele tem por nós, e é o amor que nós temos que amar as pessoas, ele é um amor revestido de ética, em que os fins não justificam os meios. Jesus fala que o ato de amar dele é legítimo, é pelas vias corretas. Às vezes as pessoas, por exemplo, na procura de fins até justos, como alcançar a felicidade, alcançar a dignidade financeira, ter uma casa, ou ter um emprego, ou ter alguma coisa, elas às vezes usam meios ilícitos para alcançar aquilo que seria legítimo, ao menos em tese. É o famigerado pragmatismo. Esse pragmatismo que diz assim, não importa o que você está fazendo ou quer fazer, o caminho que você vai chegar até lá não importa, importa que você chegue lá. E Jesus diz que não é assim. Ele diz, o pastor entra pela porta. É um amor ético. Quando ele diz, a ovelha conhece o meu nome, ele está querendo dizer que é um amor personalíssimo. Deus nos ama não é em bando, Deus nos ama em pessoa, pessoa a pessoa, coração a coração, vida a vida, indivíduo a indivíduo. Sinta-se amado pelo Senhor, mas não sinta-se amado em grupo, em bando. Você é alguém identificado pelo coração de Deus. A sua vida é uma vida especialmente importante para o Senhor, aleluia, amém, gente? O terceiro ponto é que é um amor exclusivista, quando ele diz, olha, quem entrar pela porta, eu sou a porta. Ele já não é só o pastor, ele é a porta. Naquele tempo, eu esqueci de dizer para vocês, nos apriscos antigos, geralmente o pastor da ovelha deitava na porta, deitava na entrada, aliás, se vindo de porta, se vindo de contenção, porque as ovelhas teriam que passar por cima dele, literalmente. Talvez venha daí a expressão passar por cima do cadáver. E quando elas iam com as patinhas, ele acordava e tomava conta. Portanto, ele era a porta também. E Jesus está aqui dizendo uma coisa. Eu sei que vivemos numa sociedade plural, eu sei que vivemos numa sociedade que quer expor seus pensamentos, e nesse ponto eu abraço o pensamento do filósofo francês, se não me engano, Voltaire, que ele disse que poderia não concordar com o que os outros pensassem, mas iria
até o fim da sua vida, lutar para que elas tivessem o direito de expressar os seus pensamentos. Eu penso dessa maneira. Vivemos numa sociedade plural. Eu sei que há várias expressões de sexualidade, várias expressões hoje digamos, abordagens religiosas, mas eu quero dizer o que Jesus disse na Escritura, e nesse ponto não é tese minha, o Senhor está dizendo, ou entra por mim ou não entra. Se o aprisco é o reino de Deus, se o aprisco é a plenitude de vida, se o aprisco representa aquilo que Deus separou para um povo específico, Jesus é a porta. Ou você entra por Jesus, ou você não entra, é o que ele quis dizer. Ou você entra por mim, ou não entra. É um amor, portanto, o que, gente? Vamos já. Exclusivista. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vimos isso domingo. Repita comigo: é um amor ético, é um amor personalíssimo, é um amor exclusivista. Mas ele também diz: aquele que entra e é salvo, entra e sai e encontra pastagens. Esse entrar e sair é uma qualidade de um verdadeiro cristão. Liberdade em Cristo. Liberdade por amor, liberdade guiada pela coerência, pela razão e pela graça. Jesus aqui afasta qualquer vida cristã que seja peso, que seja imposta, que seja atracada ou esteja atracada ao que os outros querem que eu faça. Ou eu faço porque devo fazer, eu não sou livre. Ainda não. Eu sou escravo, eu deixo de ser escravo do pecado, olha que coisa troncha, e passo a ser escravo da religião. E Jesus disse: aquele que entra por mim, entra e sai e faz o quê? Encontra pastagens. É um amor libertador, mas é um amor provedor. O amor de Deus me garante uma coisa, não me garante que eu vou ser rico, nem que eu vou ter 3 carros, 4 casas, 5 apartamentos, 3 mulheres, 3 mulheres não, isso é haram, não, mas ele me diz uma coisa: o justo não mendigará o seu pão. A provisão que eu tenho para dar é provisão para o corpo, é provisão para a alma e é provisão para o espírito. Se você crê, viva em torno disso. Jesus tem provisão para as nossas emoções, Ele tem provisão para as nossas tristezas, Ele tem provisão para as nossas dores, Ele tem provisão para os nossos medos, Ele tem provisão, porque Ele, como nosso dono, se importa conosco e se importa em nos prover do que nós necessitamos para viver uma vida plena, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Repita comigo: é um amor ético, personalíssimo, exclusivista, provedor e libertador. Acabou a mensagem de domingo passado. Agora vamos ler o resto. João 10:10. Agora o pau vai cantar geral. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham o quê? Plenamente, em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas, vamos ler isso comigo? Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Olha outra informação para você que acha que Jesus foi um coitadinho, morto pelo Império Romano e que não teve nada o que fazer naquele dia. Olha o que ele diz: ninguém atira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade.
eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Amém, igreja? Deixa eu falar um pouco do contexto para a gente entender aqui. No capítulo anterior, Jesus tinha curado um cego de nascença. E foi colocado à prova. Chegaram para o cego e disseram: como é que foi isso? Ele lhe curou no sábado? Como é que num sábado? Ele não guardou o sábado? Quem é esse homem? Você era cego mesmo? Chame seu pai, sua mãe, seus amigos para testemunhar. Aí lá vem pai e mãe. Não, ele era cego, ele nasceu cego e tal. Mas não pode. Como é que esse homem então curou no sábado? Esse homem não pode ser de Deus. Ele fez uma cura no sábado. Vocês sabem que os judeus idolatravam, aqui os fariseus idolatravam digamos, a literalidade do dia do descanso. E Jesus então realiza aquela cura. Ele cura o cego. Depois que ele cura esse cego de nascença, que passa por toda aquela discussão, ele entra com este argumento. E ali estavam os mesmos fariseus, os mesmos que duvidavam, mas havia também ovelhas cansadas. Gente cansada, gente, sabe, triste, gente sem visão, sabe? A própria Bíblia diz que Jesus, quando olhava para o povo de Israel, para Jerusalém, ele chorava e dizia assim, ele as via como ovelhas, pobres ovelhas, cansadas, sem pastor, sem direcionamento, sem condução. Gente, a palavra-chave aqui é conduzir. Pastorear é conduzir alguém. Pastorear uma ovelha é conduzi-la aonde? Conduzi-la à comida e conduzi-la ao descanso. Conduzi-la. Nesse sentido, Jesus coloca em xeque os bons condutores e os maus condutores. Os condutores bem intencionados e os condutores mal intencionados. Só que a palavra conduzir aqui, ela está ligada a uma palavra que nós normalmente não ligamos ao ato de pastorear as pessoas, pastorear a nossa família, pastorear os nossos amigos, mas nós preferimos usar a palavra educação e a palavra pedagogia. O que é um pedagogo? Pedagogos. Peda é uma palavra que se refere à criança. E gogos, condutor, o que vai à frente, o que conduz a criança. Na raiz da palavra pedagogia está o ato de conduzir crianças, ser delas mentores, condutores em direção a uma boa educação, a uma boa formação. Isso já vinha dos gregos, essa ideia dessa palavra pedagogo. As crianças nasciam e a elas eram muitas vezes atribuídos o papel de pedagogos para crianças, que conduziam essas crianças. É da palavra peda que nós também tiramos a palavra pedofilia ou amizade por crianças, embora o sentido da palavra pedofilia seja uma perversão sexual. Jesus então estava colocando em contraponto ali duas realidades. Ele estava chamando de verdadeiro pastor aquele que conduzia aquelas pessoas em Israel em direção ao reino de Deus, à verdade de Deus, ao suprimento necessário para que elas tivessem dignidade, e do outro lado, homens interessados apenas em se alimentarem daquelas pessoas, das suas contribuições, do seu trabalho ou até da sua escravidão intelectual. Jesus então, ali como um grande reformador, como um grande educador, embora ele use a metáfora do pastoreio de ovelhas, no final das contas, ele está falando que o que ele faz com o seu povo é conduzir o seu povo em direção à eterna, brilhante, maravilhosa terra prometida. Deus está nos conduzindo em triunfo até o grande dia da consumação dos tempos, amém, irmãos? Mas nós temos uma jornada nessa vida, e é importante se dizer que
A primeira característica que nós vemos do amor de Deus, a partir do verso 10, é exatamente essa intenção e essa preocupação de Deus em nos levar e nos conduzir à plenitude. É por isso que ele diz que o ladrão, ou o falso pastor, ou falso condutor, como queiramos assim chamar, é aquele que leva as pessoas em direção ao erro, em direção ao matadouro, que rouba das pessoas a sua identidade, rouba das pessoas talvez a essência do seu ser, enquanto tendo sido feita a imagem e semelhança de Deus. Costumeiramente nós usamos o ladrão aqui nos referindo a Satanás, não é verdade? É tanto que em algumas traduções dizem: o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Mas na realidade, esse inimigo, esse ladrão, não é apenas Satanás em persona, mas é todo um sistema opressor, todo um sistema mentiroso que nos conduz, ao invés de nos levar para o aprisco e nos dar a liberdade de comer da provisão de Deus, nos leva e nos encaminha para o erro, e um erro que nos consome, um erro que nos rouba, um erro que nos mata e um erro que nos destrói. Deixe-me dar um exemplo para vocês, e eu vou dizer alguma coisa agora que vocês talvez nunca tenham ouvido. Vocês sabiam aqui que todos são pastores e ovelhas ao mesmo tempo? Eu sou pastor e ovelha ao mesmo tempo. Você é pastor, pastora e ovelha ao mesmo tempo. Vou explicar por quê. Todas as vezes que você conduz alguém à verdade de Deus, você está pastoreando-a, você está conduzindo-a. Por que você tem o Espírito Santo de Deus? Você foi chamado a ser um pedagogo, ou, nas palavras do teórico americano Malcolm Knowles, que criou o termo andragogia ou andragogo, é aquele que conduz adultos, digamos assim, de uma maneira ou de outra. Nós estamos conduzindo pessoas através do nosso testemunho, das nossas palavras, e estamos sendo, querendo ou não, percebendo ou não, sabendo ou não, sentindo ou não, sendo conduzidos por outras pessoas. Quando você liga a televisão e se deita na frente da televisão e você começa a receber aqueles influxos, você está sendo conduzido para o erro ou para o acerto. Provavelmente você vai ter na sua vida um tipo de pedagogo através dos meios de comunicação hoje putrefados, totalmente corrompidos, que vai nos levar para os grandes ensinamentos, por exemplo, utilitaríssimos na vida de uma pessoa, extremamente importantes para a construção do caráter da sociedade humana, como o Big Brother Brasil. Algo que constrói grandes valores, entendeu? Que agrega grandes verdades, que nos torna pessoas muito mais inteligentes. É isso mesmo. No final das contas, a gente, ao invés de ter um pedagogo, talvez tenha um pedaglobo, ou um andraglobo, ou qualquer outra coisa que o valha. Aqui não é uma crítica a essa emissora especificamente, porque tudo está dominado. Está tudo dominado. Eu não estou demonizando os meios de comunicação, podem ser uma dádiva de Deus, que nos conduz a pastos verdejantes, ou pode ser, e agora eu falo como alguém que estuda um pouco de psicologia do comportamento. A psicologia do comportamento, o behaviorismo, nos explica muito bem como os nossos hábitos podem ser criados a partir de práticas, a partir de sermos todo o tempo expostos repetidamente a valores, repetidamente a atitudes ou atividades. Agora me diga uma coisa, se você passa a tua vida de segunda a sexta, por favor, não estou querendo ser legalista, longe de mim isso, você é livre para fazer o que você quiser da sua vida, inclusive para comer cocô de porco, você é livre para fazer o que você quiser, agora é você quem vai decidir. Mas uma coisa eu digo, o cara que passa a semana toda vendo novela, ela não vai ser conduzida a pastos verdejantes. Porque qual é a temática reinante nas novelas hoje, gente? Qual é a prática? Adultério, mentira, ladruagem, safadeza, entendeu? Chifragem e tudo mais. É sério, se eu estiver errado, por favor, talvez eu tenha nascido no tempo errado. Mas o que Jesus está falando aqui serve para hoje. Na época ele não tinha televisão. Quem são os nossos mestres hoje? Me diga. Quem é o seu mestre hoje? Quem é o seu pedagogo de todas as horas? Talvez seja o seu LCD, ou o seu 3D, ou o seu TV LED, ou o seu controle remoto.
Pessoas são capazes de viver a vida sob os influxos, as interferências na nossa alma, na nossa psique, e que nos conduzem à mentira. O que aqueles homens estavam fazendo naquela época? Eles eram um tipo de condução não midiática da vida daquelas pessoas, aqueles fariseus que só queriam saber de se autoapacentar, usavam aquelas pessoas como veículo de manobra, as aprisionava às suas religiosidades e não as deixava ser o que Deus queria que elas fossem. E quando Jesus chegava para fazer alguma coisa que fugia do normal, eles tentavam condená-lo em algum requisitozinho do que eles entendiam como sendo a lei de Deus, para desqualificar o grande pedagogo, o grande andragogo, aquele que nos leva verdadeiramente à verdade. Aí, gente, na moral da história, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês estão me ouvindo, vocês dessa ponta? Está todo mundo acordado, gente? Aí, beleza? Faz um ok aí, vamos lá. Beleza, pessoal das esquerdas aí, né? Segura a onda aí, meu irmão. Mas o que eu quero dizer para todos nessa noite é o seguinte: nós estamos todo o tempo liderando e sendo liderados, conduzindo e sendo conduzidos. A questão é, quem nos guia para onde está nos guiando? Um dia desse eu estava em casa, fui visitar os primos, e quando a gente visita primo, vem muita coisa da época, história, conversa, fazia tempo. Eu fiz um propósito comigo, não chamar palavrão. Eu tenho esse propósito comigo, não chamar. Muito raramente você vai, aliás, espero que nunca, você vai dizendo aqueles palavrões, especialmente aqueles cabeludos, tipo Rastafari, aqueles bem grandes, né? Mas eu estava conversando com o pessoal e, de repente, contando uma história, pá! Soltei um palavrão. Vocês estão rindo de quem? Vai dizer que você não faz a mesma coisa? Com essa carinha linda. Mas, gente, tudo parecia normal no reino da Dinamarca. Quando fomos para a pousada onde estávamos, Samara chegou para mim e disse com um tom preocupado: você tem que falar com uma das meninas. Por quê? Porque ela ficou decepcionada. E olha, uma das minhas filhas, e olha que o palavrão foi aquele palavrãozinho, não foi cabeludo, tipo pelo 2, 3. Até aceitável normalmente. E eu fiquei pensando, foi o que eu fiz, lógico, fui até minha filha, primeiro pedi perdão a Deus. Segundo, disse: minha filha, me perdoe, seu pai. Vocês às vezes ficam ouvindo isso, quem vem na cidade vive, e ele conta essas coisas da vida dele. Meu irmão, não vale nada, não sei por que você está aqui me ouvindo. Perda de tempo da pila. Mas, voltando ao assunto, mas eu chego lá. Eu orarei, andarei, já mudei até a música. Eu andarei, orarei, chegarei. Correrei, né? Que chegarei. Mas nós vamos chegar lá, amém, irmãos? O negócio é que um dia atrás do outro, sempre entendendo que Deus nos conduz. Eu pedi perdão à minha filha e fiquei imaginando: poxa, eu estou conduzindo meus filhos todo o tempo, pensando ou não, sabendo ou não, eu estou conduzindo pessoas em todo o tempo, mas ao mesmo tempo eu estou sendo conduzido. E Jesus nos dá uma garantia, que Ele é o bom pastor, e Ele nunca nos levará para onde não houver cuidado, abrigo, segurança e pastos verdejantes, para que Ele alimente a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Tudo que se alinhe com a vontade do Senhor, eu devo estar nela, eu devo me alinhar, eu devo estar próximo. Tudo que não se alinha com a vontade do Senhor, passa, vira a página, sai daqui, salta para lá, lagartixa, que meu muro é de azulejo, eu não quero mais. Para lá, não, isso destrói o que Deus está construindo dentro de mim. Eu estou sendo conduzido todo o tempo por falsos ensinamentos, por falsos líderes ou por falsas vozes. Escute, meu irmão, Jesus está querendo aqui dizer, e aí eu vou chegar no primeiro ponto da mensagem, eu tenho esperança de terminar, é que esse amor nos leva à plenitude. É um amor pleno. Ele disse: o inimigo veio matar, roubar e destruir,
matar você, sua identidade, o que eu represento para você, a presença viva do meu Espírito em sua vida, roubar os seus sonhos, roubar os seus projetos, roubar o que eu tenho de bom para você e no final vai te matar. Essa é a triste história de milhões de jovens no nosso país, milhares de jovens, que tudo começa com uma brincadeira, um baseado na boca, depois vão mais lá, um pozinho, depois vão mais lá, acabou o dinheiro, uma pedrinha, 2 pedrinhas, 10 pedrinhas, 100 pedrinhas, mais 10 pedrinhas por 1 quilo de carne, mais 10 pedrinhas pelo estepe do carro, mais 10 pedrinhas por uma peça de roupa, mais 20 pedrinhas pela dignidade. E aí vem, na vida de muitos, inevitavelmente a morte. Porque o que o diabo tem para nós é só roubo, destruição e matança. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vocês vivam em abundância. Amém, igreja? Eu vim para que vocês sejam plenos. É o que Deus está dando para nós, gente, de graça. Olha que bênção. Glórias ao nome do Senhor por isso. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero agora discutir com vocês. E o que é plenitude? É muito fácil a gente decorar esses versículos, né? Vida em abundância. Ótimo, todo mundo sabe de cor. João 10:10, João 10:10. Tu vai decorar, não vai, esse versículo? João 10:10, João 10:10, mais uma vez, João 10:10, 10 vezes repetindo, João 10:10. O inimigo veio matar, roubar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O inimigo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vamos lá, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E o papagaio vai decorando isso e nunca parou para pensar o que é abundância. O que é abundância? Uma coisa eu sei, se Jesus está dizendo que veio para as suas ovelhas para dar abundância, essa abundância tem que valer para mim no Brasil, para o esquimó, para o cara da tribo lá na África, e também para um chinês que está sendo perseguido pelo governo e precisa se reunir para adorar a Jesus debaixo de uma sacada ou numa caverna. Concordam comigo, irmãos? Que se é plenitude tem que ser para todo o corpo de Cristo, sim ou não? Ou nós somos mais importantes porque fomos evangelizados pelos americanos, que eles não nos ouçam, tem 2 aqui. Não estou entendendo nada, graças a Deus. Mas escutem. Questão número 1. Vida em abundância, riqueza. Não, tem que ser rico, sou filho do rei. Riqueza, tem que ter dinheiro. O homem de Deus tem que ter dinheiro no bolso para dar. Desculpa, essa para dar. Não pode fazer parte dos planos de Deus enquanto vida em abundância, porque tem irmãos meus lá na África que adoram a Jesus 7 horas seguidas, pulando para lá e para cá, alegres mais do que qualquer ricaço do Ocidente, e que agradeceram a Deus porque comeram um pão de manhã e estão orando para ver se tomam uma sopa de calango de noite. Então, esse tipo de coisa, embora seja massa, legal, vamos trabalhar para ter, porque dinheiro não nasce em árvores, nem vem por oração, e um bando de trouxa achando que riqueza e dinheiro é oração. Dinheiro é trabalho e ética, e quando Deus quer abençoar, Ele manda umas migalhinhas para nós. Mas isso não pode ser expressão de vida abundante? Porque se todos não tiverem acesso a isso, então eu estou querendo dizer que o meu irmão lá da África não tem vida abundante, é isso? Saúde, ter saúde, ser cheio de saúde todo o tempo, é vida em abundância, não ter nada, não ter doença, nunca passar, não, você tem que ser curado, não, você tem que ser, porque senão você está em pecado, e não sei o que, laguelé, lololó, e uma ruma de crente morrendo de tudo que você pode imaginar, porque eu não vi ainda doença só de crente, a não ser a pretensa ideia de que é melhor do que os outros. Essa é a doença única que crente tem. Mas escuta, eu nunca vi dizer que crentes e descrentes não morressem de doenças idênticas, de tudo, de sarampo, de dengue. Não tem dengue para crente, não tem um mosquito, esse aqui é o tipo C, crente. Já ouviram falar nisso, irmãos?
Mas aí, pastor, você não acredita que Deus cura? Acredito piamente. Domingo que vem é só sobre milagres. Eu quero ver cego vendo aqui, gente andando, casamento sendo restaurado, como prova da graça de Deus, como testemunho do poder do Espírito Santo. Agora, isso não pode servir como base de aferição de plenitude, porque isso não é sempre. Eu costumo até dizer o seguinte, gente, todo mundo que foi curado, que teve unção de não sei o quê, teve até umas unção aí de perda de peso, o povo, as calças caíam na hora do culto. Eu nunca vi, mas disseram, eu não duvido de nada. Mas eu vou dizer uma coisa para você, todo mundo que teve uma interferência sobrenatural dessa, morreu. Ou não? Você conhece alguém que está isento disso? E Lázaro? Lázaro foi ressuscitado por Jesus, Jesus chorou e tudo, ele ressuscitou, depois comeu com ele, morreu depois. Aí o cara chegou para mim depois do culto das 4h30 e disse, morreu não, ele está cantando lá em Salvador. Mas ali é outro Lázaro, irmã, né? Me ajude, pelo amor de Deus, faça vergonha não, é outro Lázaro, mas ele vai morrer também, se Jesus não voltar, ele vai morrer. Aí eu pergunto, isso é ponto de aferição de vida plena, gente? Não. O que é vida abundante? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O inimigo veio matar, roubar e destruir. Sabe o que é vida em abundância? Vou dar uma ideia. Você acordar de manhã, abrir a janela e dizer assim, Senhor, louvado seja o teu nome, por toda a tua criação e por eu ser parte integrante do teu projeto. Senhor, obrigado porque um dia o Senhor tocou meu coração e me fez entender que tu és um Deus vivo. Senhor, obrigado pelo dom da vida, obrigado pelos meus amigos. Senhor, obrigado, Senhor, porque eu deito todas as noites e deito tranquilo, porque não carrego nas minhas costas ninguém com relação a quem eu tenho ódio, ou que eu não possa de maneira alguma cumprimentar. Senhor, obrigado pela vida abundante que me faz entender que eu sou perdoado por Ti quando eu caio. Se eu cair, o Senhor estará lá para me levantar e me dar graça. Obrigado, Senhor, porque eu posso entender o que o apóstolo Paulo um dia disse: sei ter em abundância, sei passar necessidade, assim eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh Senhor, obrigado porque entender o que é vida em abundância é saber que eu posso viver de todas as maneiras, em todos os lugares, em todas as condições, na favela, nos palácios, comendo calangos, comendo insetos na África, ou comendo caviar na Europa. Senhor, obrigado porque não importa onde eu vou, onde eu estou, não importa o meio de locomoção que eu tenho, Senhor, obrigado, Senhor, porque Senhor, obrigado, meu Pai, eu não tenho um carro, Senhor, mas eu vim de ônibus, obrigado porque o Senhor, sabe, me deu a oportunidade, eu vim de bicicleta, Senhor, eu vim andando, louvado seja o teu nome, meu Deus, louvado seja o teu nome, porque eu vou ali no domingo louvar o teu nome, por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito. Obrigado, meu Deus, porque não importa o que eu venha fazer nessa vida, o que importa é que tu estejas comigo em todos os passos da minha vida. Senhor, vida plena é deitar, é dormir, é andar, é levantar, é conversar, é cantar e é estabelecer de maneira firme no coração que o Deus da vida resolveu morar dentro de mim, e por isso a vida dele é a minha vida, e nele pleno sou hoje e sempre serei. Aleluia! Aleluia! Aí vai servir para todo mundo, ou não? Serve ou não serve para todo mundo? Então isso é um bom sinal de que a vida abundante a que Jesus se refere é muito diferente da vida abundante que está sendo vendida nos púlpitos. E não há nada mais abundante do que ser conduzido à verdade. Os falsos estavam conduzindo as ovelhas de Israel ao erro, ao aprisionamento religioso, a tudo que você possa imaginar, mas Jesus estava levando para a liberdade. Então repita comigo: é um amor que produz plenitude. Vamos ler, verso 11 a 14, abra sua Bíblia se você fechou, vamos juntos. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho, o dispersa, ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus fala de uma característica desse amor perfeito que se chama sacrifício. Ele coloca ali o bom pastor e os assalariados, aqueles que estão ali por obediência e que estão ali por conveniência, aqueles que estão ali
por uma missão e aqueles que estão ali por uma simples recompensa. Aqueles que estão ali por um chamado e aqueles que estão ali por um pagamento. Jesus fala que os verdadeiros condutores de pessoas, e aí eu me incluo junto com você, vamos repetir, somos todos aqui pastores e ovelhas ao mesmo tempo. Conduzimos e somos conduzidos. E Jesus quer dizer aqui o seguinte, que os verdadeiros condutores, que têm nele o seu espelho de vida, não agem como assalariados. Qual é a lógica? Alguns pastores naquele tempo tinham um dinheirinho a mais para contratar alguém para ficar na porta do aprisco, enquanto o pastor ia para casa. E aí o que era que acontecia? Quando vinha o lobo, quando vinha a ameaça, quando vinha o inesperado, o que era que o cara fazia? Picava a mula. Talvez daí venha a expressão salvar a própria pele. Sabe o que é que eu tenho visto hoje nos relacionamentos? Pessoas que estão preocupadas em salvar a própria pele e não dar a própria vida por aquilo que creem ser a vontade de Deus. Nós temos 3 filhos, sempre trabalhamos, minha esposa, desde que casamos, sempre trabalhou 40 ou mais horas, tivemos filhos relativamente próximos uns dos outros. Eu fico impressionado com a força de vontade dela, com o sacrifício que ela fazia. Fico também espantado com o sacrifício que a minha mãe fez por mim, pelos meus irmãos, pelo meu pai. 2 exemplos muito vivos, minha mãe e minha esposa. E eu me lembro quantas vezes... Imagina o que é você dar de mamar trabalhando 40 horas. Tudo bem, durante a licença é melhor, mas quando volta... Samara deu de mamar mais de 1 ano. A mais nova deu 1 ano e meio. Quase que ela suga o cérebro da minha esposa. E é meio estranho você de noite ter a sua cama invadida por um ser que anda e que vai direto ao ponto, né, sem nem pedir licença, com 1 ano e tanto. Mas sangramentos nos seios, dificuldade, tendo que trabalhar. Que maravilha. A gente tem que experimentar mais o que é sacrificar-se pelos nossos reais ideais e por aquilo que Deus tem preparado para nós. O que eu tenho visto é um bando de pessoas medrosas que correm aos primeiros uivos dos lobos da vida, que as amedrontam, que as fazem abandonar tudo, deixar tudo, família, casamento, emprego, amizades, igrejas, tudo, aos simples uivos dos lobos da vida. E Jesus está dizendo que o verdadeiro pastor, o verdadeiro pedagogo, condutor de crianças, condutor de adultos, somos pastores e ovelhas ao mesmo tempo. Estes, no dia mau, permanecem firmes, não fogem da raia, não saem do projeto de Deus. Eu pergunto para você, ele pode vir travestido de qualquer coisa, esse lobo pode ser um amante, esse lobo pode ser um relacionamento virtual, esse lobo pode ser uma doença, esse lobo pode ser o que quer que seja, que amedronte você e os seus. Jesus está dizendo para nós nessa noite, sejam bons pastores e tenham em mim o maior exemplo do que é alguém que permanece até o fim, mesmo quando os lobos uivam. É uma coisa muito interessante isso, a gente se apegar nesse quadro, nessa metáfora da nossa vida sendo invadida, mesmo sendo colocada em risco todo o tempo. Mas o melhor de tudo é saber que o amor de Jesus é um amor sacrificial, é aquele que vai e luta com os lobos. Eu vou dizer uma coisa, talvez sozinhos a gente não possa vencer esses lobos,
Mas quem está dizendo que é o nosso supremo pastor, Ele está olhando para cada um dos seus filhos e filhas e dizendo: eu cuido de vocês, se o lobo vier, eu o devorarei, eu o destruirei, eu não deixarei que vocês sejam levados pelos ventos, pelas ondas. E Deus quer mais pessoas assim, na sua igreja, nos ministérios, na sociedade, no mercado de trabalho, nos postos do governo, pessoas que estejam dispostas a devorar os lobos e não a comer a carne das ovelhas. Deus nos dá a capacidade sobrenatural. Escuta, gente, eu estou falando de coisa de Deus, de poder, está ouvindo? É de poder, é de autoridade do Espírito Santo, é de poder mesmo, que vem do trono do Senhor. Ele está querendo dizer o seguinte: eu cuido do meu povo, eu cuido do meu povo, eu cuido das minhas ovelhas, e eu quero que elas cuidem umas das outras, e que elas cuidem daquelas que estão desgarradas. Vamos repetir comigo: é um amor que produz plenitude, é um amor sacrificial. Olha o que é que ele diz no versículo 15 e 16, ele diz assim: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as, o que, gente? Que eu as o que? Conduza. Olha o ato de conduzir pessoas. É por isso que é a missão da gente, da igreja. Vamos ler aí, ó, na última página, ó. Nossa missão, vamos lá juntos? Conduzir pessoas a um relacionamento autêntico com Jesus Cristo, junto, para que vivam com dignidade e sejam frutíferas no mundo. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Olha a paulada que ele deu na cabeça de todo mundo ali. Os líderes religiosos: somos dono desse povo aqui, esse aqui é nosso rebanho, nós somos os líderes e tal. E todo mundo morrendo, arquejando, feito ovelha sem pastor. E Jesus chorando por elas. Aí Jesus olha para eles e primeiro diz que eles são os falsos, né? Que eles são os lobos, mas ele era o verdadeiro pastor daquele povo. E ele vai mais longe, ele diz: olha, tem mais, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Você não tem noção da bomba que ele jogou no meio daquela conversa. Por quê, pastor? Vou dizer para vocês. O judeu se via de maneira exclusiva como o povo escolhido. E na hora que Jesus olha para eles e diz assim: eu tenho outras ovelhas em outro aprisco. Como assim? De onde elas vieram? Como você está falando sobre isso? Em outras palavras, é como Jesus estivesse dizendo assim, já projetando no futuro: eu tenho ovelhas lá no Brasil, que ainda nem foi fundado. Eu tenho ovelhas lá no Zimbábue, eu tenho ovelhas que virão lá da China, que virão lá da Antártida. Eu tenho ovelhas que eu estou coletando da face da terra, e no final eu os ajuntarei em um só rebanho, e haverá um só rebanho e um só pastor. Uma tapa de luva naqueles que se auto-identificam muito mais como batistas, ou presbiterianos, ou metodistas, ou betelinos, ou assembleanos, do que se identificam como povo de Deus. Uma tapa naqueles que morrem por suas denominações, mas não são capazes de dar 1 centímetro do seu tempo para a vida de alguém que naquela denominação não está. Jesus está falando de um ato de unificação e inclusão, onde Ele colocará todo o seu verdadeiro povo dentro de um só rebanho. E eu sinto muito em informá-los: muitos dos que estão inscritos no hall de membros da Cidade Viva não estarão lá. E digo isso com base nas Escrituras, que diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ali haverá gente de todo tipo, de toda cor, de toda tendência. Ali haverá gente mais esquentada, gente mais fria. Os canelas de fogo como eu e irmão Sócrates estarão lá. Mas também os pés de gelo estarão lá também. Os mais afobados, os que gritam mais estarão naquele momento. Aqueles que são mais dados aos rei-tei-teis da vida, e os cangapés, e aqueles mais, escolásticos estarão lá. Mas uma identificação haverá:
A identificação não será pelo estilo de expressão de vida dessas pessoas, mas pela marca da promessa de Deus cravada no corpo, no coração e na alma das suas verdadeiras ovelhas, que Ele haverá de ajuntar de todos os cantos. Como é bom pensar que nós fazemos parte de algo maior do que esse nosso mundinho particular. Como é bom pensar e saber que Deus está em ação a despeito do que nós achemos que Ele deve ou não deve fazer. E como é bom saber que nesse aprisco estarão pessoas por quem nós temos orado. E eu oro para que nele estejam pessoas que eu amo, pessoas da minha família, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E você é o que diz disso? Você quer essas pessoas nesse aprisco, sim ou não? Então ame-as como Jesus ama. Ame de maneira plena, ame de maneira sacrificial e ame de maneira inclusiva e unificadora. Se a igreja acha que vai converter o povo do movimento gay com pauladas e palavrões, se a igreja acha que vai conquistar os que dela discordam com simples jargões e amarrações espirituais, está muito enganado. O caminho para alcançar o coração das ovelhas perdidas é ter em si o coração desse pastor dessas ovelhas. Você quer ganhar o seu povo? Sim ou não? Sim. Quer não? Você não quer não? Quer de jeito nenhum. Quer não. Você quer ganhar seu povo? Sim. Quer não. Ainda não quer. Você ainda não quer. Ainda não chegou lá. Você quer ganhar seu povo? Sim. Então, tenha o coração do pastor dos pastores batendo dentro de você. Amém? Repita comigo. É um amor pleno. É um amor sacrificial. É um amor inclusivo e unificador. E olha o que é que ele diz. Por isso é que meu Pai me ama. Aleluia, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Eu não sei se você é assim, mas às vezes quando eu assisto filmes sobre a paixão de Jesus, dá uma vontade de entrar na televisão e arrancar a orelha do povo. Dá vontade de dizer, se eu tivesse lá, eu tinha metido a faca no umbigo de Pilatos, as tripas dele de fora. Como é que você faz isso? Eu sou meio petrino nessas coisas. Eu sou um mix de Pedro e João. Eu amo intensamente e desejo a morte intensamente. Brincadeira. Mas a gente às vezes não fica naquela de tentar proteger Jesus? Você já passou por isso? Ah, meu Deus, como pode? Aí Jesus diz para nós, ei, meu amor é espontâneo. Eu dou a minha própria vida. Ninguém a tira de mim. Não foi Pilatos que tirou de mim. Não foram os judeus. Não foram os religiosos. Eu mesmo dei. E eu dei por vocês. Eu dei por vocês. Porque eu amo vocês. Antes mesmo de vocês terem sido gerados no ventre de suas mães. Eu morri antes de vocês nascerem, para que em mim vocês nascessem de novo.